Muito obrigado, presidente Lupe. Eu acho que seria importante ouvir a presidente Luciana também, se ela tiver alguma consideração a esse respeito. Só reforçar o que o presidente Lupe acabou de dizer, né? Nós vivemos, talvez, um dos países de maior iniquidade, né? De desigualdade no mundo. Nós vivemos esse paradoxo. Nós somos um país rico de um povo pobre. E portanto, os desafios, né, de uma agenda de crescimento econômico, de inclusão, que possa viabilizar as vocações econômicas e as potencialidades naturais, que são imensas, é que historicamente nos levou a essa contradição. Então, nós nunca tivemos até tivemos, não é? Nunca é exagero, mas nós tivemos poucos períodos na história brasileira em que nós tivemos um governo que pudesse desenvolver algo na direção de um projeto próprio de nação, baseado nas forças produtivas, baseado na chamada economia real, que realmente pudesse garantir o desenvolvimento dessas vocações, que são tão imensas. Então, historicamente, a história do nosso desenvolvimento econômico é de um capitalismo tardio, não é? Que levou a essa contradição. Então, há uma ausência de um projeto nacional de desenvolvimento mais arrojado, planejado, com um Estado forte, que induza a economia. E nós, então, sofremos as consequências disso. Um país que inchou, que cresceu desordenadamente nos grandes centros urbanos e que trouxe esse grau de desigualdade que nós estamos vivenciando, numa dependência externa brutal, numa lógica, né, baseada também na dependência da lógica do rentismo e da financiarização da economia, e não de colocar os esforços para poder produzir as riquezas reais. É tanto que ainda hoje nós somos um país de commodities, né? Um país que a sua força vem da agricultura, vem da produção de ferro, de minério, e nós poderíamos estar muito mais inseridos nas cadeias mais dinâmicas da economia, que agregaria mais valor e que inseriria, né, numa educação arrojada, os brasileiros e brasileiras. Mas, infelizmente, nós hoje amargamos nada mais, nada menos do que metade da população brasileira, são 118 milhões de brasileiros que não têm sequer a segurança alimentar, que não têm a segurança que se alimentará 3 vezes ao dia. Então, não há outro mecanismo para poder fazer uma ação de proteção aos excluídos do nosso país, que não seja através de um arrojado processo de distribuição de renda direto, né, com ajuda emergencial. É claro que nós não desejamos isso como algo perene, nós entendemos isso como algo transitório, mas necessário para poder evitar a fome e a condição vergonhosa de um Brasil de 200 milhões de habitantes, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões a menos do que a China, com um território do tamanho da China. De fato, isso não tem outra explicação que não seja uma ausência de uma governança que esteja à altura do crescimento brasileiro. Então, por isso que nós vivenciamos, sem dúvida nenhuma, né, muitos programas que têm uma proteção social. O nosso Carlos Lupe, né, é herdeiro desse legado do nosso querido Getúlio Vargas, que fez, sem dúvida alguma, a maior rede de proteção social, que foi a Previdência,
ainda na década de 40. De lá para cá, nós não tivemos nada parecido que não fosse o Bolsa Família, na escala em que foi feita no ciclo político mais recente de Lula e Dilma. Mas nós precisamos ter as portas de saída. As portas de saída é alternativas, né, de fortalecimento da economia real, né, dessas economias que possam, ou seja, dos investimentos nos setores produtivos, né, para que a gente esteja à altura dos desafios brasileiros. Então, essa questão da ajuda emergencial dialoga muito com o retrocesso que a gente sofreu, embora seja apenas quase 2 anos e meio de governo, mas de um governo que não tem projeto de nação, a gente retoma essa condição vergonhosa do mapa da fome e ainda sem perspectiva de ter um projeto de desenvolvimento mais arrojado. Mas, para isso mesmo, as nossas forças, né, como o LUP, como o MDB que estava aqui, nós estamos exatamente procurando apresentar saídas e alternativas para esse impasse, defendendo, sem dúvida, um maior programa de distribuição de renda associado a um projeto mais estruturante de crescimento econômico. Então, baseado nas forças, no setor produtivo. Por isso, eu quero corroborar aí com essa opinião que o Lupe acabou de dar.